Boa noite, pessoal. Bastante gente, né, Lilian? Sim, muito. Você tava onde ontem? Nossa! Oh, minha agenda esse mês! Nossa! Ontem eu tava no Clube Casa. Tipo, amanhã eu tô em Campinas. Quinta eu vou estar em Brasília. A quantidade de gente falando que queria ver tua palestra em Campinas e não conseguiu ingresso. Menina, Eles falaram que esgotou rapidinho minha palestra em Campinas mesmo. A galera não sim. conseguiu se inscrever, deu uma confusão. Organizando Campinas lá, a Semana de Design, lá é o Lauro também? Não? Ou é o pessoal lá Não, do... lá é o Lenine. Você conhece? Depois eu te passo o É. contato dele. É bem legal, Conheço, ele Lenine. já foi na agência nossa lá. Se eu soubesse que era eles, eu tinha até conseguido os ingressos para vender, mas a gente não tinha ingresso. As lojas estavam até falando que a gente teria ingresso, mas nós não tivemos ingresso. Falei com a Alice, ela também não teve. Ah, Na verdade, acho que não deu tempo de conseguir ingressos. As lojas esgotou muito rápido. É o pois Lenine e a Alexandra, né? é, os dois. Eles já, Falou. já trabalharam com a BD lá em Campinas. É, eu gosto bastante dele. Ele que fez a comunicação da escola. Ah, É, é, eu também, eu gosto bem deles, gosto bastante deles também. Gente, boa noite, vamos começar. Obrigada por vocês terem se inscrito, por ter participado com a gente, por terem acompanhado os nossos eventos, os nossos conteúdos do ano todo. A gente já está preparando os conteúdos para o ano que vem, tá muito legal. Vai ser mais legal ainda do que esse ano. A Lilia com certeza vai estar com a gente, né, Lilia? com Quero toda agradecer também a certeza. Rota Coral, que estiveram com a gente esse ano, e já faz bastante anos que estão com a gente. E também tomara que continuem, né, Lilia, que também tem um trabalho grande com essas marcas e a gente consiga continuar juntas aí, 2024 inteiro ainda. E que seja um ano mais leve, né, gente? Que o aninho pesado 2023, Nossa, nem pelo me amor de fale. Deus. Quando a gente acha que acabou, vem sempre uma bomba nova. Exatamente, meu Deus. As comemorações do Dia do DI em outubro foram ótimas, excelentes, foi maravilhoso, uma enxurrada de eventos pelo Brasil inteiro que a BD realizou. Mas, cara, o aninho, viu? É complicado mesmo, né? Não, eu até falei para as meninas, né, que a gente tem que, para Marta e com a Luca, a gente tem que começar a casar, né? Da Fernanda, da semana do meu time aqui. A minha agenda com a agenda de vocês, porque pra gente ver os grandes eventos de vocês para conseguir estar em todos e não marcar. Na mesma data que teve esse evento no mesmo dia, a galera ficou, ai, queria estar lá, queria estar aqui. Não, Mas e a ano que vem a nossa gente vai diretoria, organizar. porque nós temos os grupos de WhatsApp dos associados, né? E os Sim. associados achando que era evento nosso e dizendo que a gente tinha marcado dois eventos na mesma data. Enfim, ainda bem que você liberou aí a gravação para quem foi no ABD Design Awards, lá no Cidade Jardim, deu tudo certo. Deu tudo Lilia, eu vou certo. passar a bola para você começar, porque eu sei que tem bastante coisa para falar, bastante conteúdo. Muita. Tá Então vamos bom. embora. Gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu falo de novo que a gente fez um outro evento desse com a BD no começo do ano, no primeiro semestre, e foi bem legal também. E a gente amo você falar com vocês, ama a galera da BD. Eu falo que é uma comunidade muito engajada. É, tem muitos alunos da ABD nos meus cursos na escola. Falando nisso, quem aqui tá me vendo pela primeira vez? Quem já conhece? Fala aí. Hashtag sou Revester ou estou conhecendo agora. Me falem. Hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês, que eu nunca trouxe essa masterclass aqui, que é sobre como revestir áreas externas. A primeira vez que eu falei, ai, que legal, isso aí, muita gente conhecendo agora. A primeira vez que eu vim para fazer esse conteúdo KBD, eu falei sobre banheiros, que foi um sucesso, e agora eu trouxe esse outro tema, e o ano que vem a gente vai ter vários temas também, e vou explicar depois para vocês também como que funciona o meu trabalho, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. É, Ela falou das marcas que apoiam o projeto. A Rock é uma parceira super grande nossa aqui da Escola do Acabamento, desde o começo do projeto também. Eles investem na gente, né, e fazem várias coisas com os alunos, de mandar presentes e amostras. É uma marca muito parceira também, nossa, aqui da escola e do Revestir na Casa. Para quem não me conhece, eu sou a Lilian Santos, vou me apresentar rapidamente. Sou CEO do Revestir na Casa, que é uma plataforma de conteúdo especializada sobre revestimentos, sobre acabamentos. Como começou a minha história? Eu era vendedora, eu era consultora técnica, trabalhei em diversas empresas, fiz treinamentos aqui, treinamentos na Europa. E aí eu falei, nossa, como que é difícil especificar? E aí eu resolvi criar um blog para compartilhar aí minha vivência, compartilhar minhas dores e ensinar as pessoas. E a gente acabou crescendo muito, com muita estratégia aí.
A gente cresceu muito, hoje a gente tem mais de 200 mil acessos no Google, e a gente está aí no top 1 quando a gente fala de conteúdo sobre o tema no Brasil. Também sou CEO da Escola do Acabamento, que mais à frente eu vou falar dela para vocês, a gente está com as inscrições abertas. Sou fundadora do Revestindo Company, que é um curso, né, treinamentos específicos para empresas. Sou embaixadora da Expo Revestir e também colunista da Casa Vogue. Minha especialidade é falar sobre esse tema maravilhoso que eu tanto amo. Quem é Lilian Santos? Eu sempre gosto de trazer o lado B de quem é Lilian Santos, que eu amo o poder. Primeira coisa, eu amo o poder da educação técnica. O que que é isso? Quanto mais técnico a gente é, mais dinheiro e mais sucesso na carreira a gente tem. Vocês vão ver que essa é a bandeira que eu levanto. Quanto mais técnico, mais sucesso a gente tem. E a galera tem mania de associar a gente que é design de interiores, ai, não sabe nada, ai, é decorador, ai, só sabe mudar a cor de parede. Não. A gente também consegue executar obras, fazer projetos corretos. A gente também consegue conduzir muito bem os projetos e as obras desde que a gente tenha conhecimento técnico. Sou uma pessoa apaixonada por cerveja artesanal, amo plantas e cores, o apartamento é lotado de planta. Sou uma sonhadora de carteirinha, por que eu trago isso para vocês? Eu vim de uma família muito simples, minha mãe é diarista, vim de uma comunidade, mas eu não trago isso para vocês, para fazer drama, mas eu trago para vocês para mostrar como que é incrível quando a gente acredita nos nossos sonhos e a gente não desiste. Então, se eu cheguei até aqui, porque eu sempre sonhei que eu poderia ser uma referência, e hoje eu sou essa referência e tenho muito orgulho disso, que eu fui construindo a minha história aí, degrauzinho por degrauzinho. E também sou praticante de yoga. Esse aqui é meu Instagram, para quem não me conhece, é o Instagram do Revestindo a Casa. A gente traz aí todos os dias conteúdos, novidades, palestras, minha agenda, tudo que está rolando aqui na empresa. Sigam, não deixem de acompanhar nossas novidades também no Instagram. E agora, antes da gente entrar no conteúdo técnico, para quem já está na área, acredito que todo mundo aqui da BD já são profissionais formados, que já estão atuando no mercado. Eu queria que vocês pensassem por um segundinho, né? Como seria a vida de vocês aí se vocês não tivessem tantos problemas nas obras? Porque a gente que é arquiteto e design de interiores, a gente acaba metade, acho que 90% do nosso tempo resolvendo problemas nas obras, quando a gente poderia estar fazendo outras coisas, como, por exemplo, captando mais clientes, como, por exemplo, sendo mais criativo nos projetos. E a gente se envolve numa série de problemas nas obras, né? De mão de obra, relacionamento com cliente, com fornecedor. E eu queria que vocês pensassem por um minutinho como seria a sua vida se você não tivesse esse excesso de problemas, tá? E como seria o excesso a vida de vocês se vocês não tivessem tantas revisões e retrabalhos? Eu lembro que uma vez, quando eu era especificadora técnica, foi um cliente na loja 8 vezes quando eu atendia, e ele, ali no projeto, milhares de revisões. E eu ficava, meu Deus, o tempo que eu tô perdendo com esse cliente, eu estaria atendendo outros clientes, eu estaria descansando, eu estaria mais leve, porque todo cliente que dá retrabalho e tem muita revisão, a gente se cansa. Então, muito que eu vou trazer para vocês hoje aqui é para vocês entender e ler esse cliente para a gente conseguir fazer escolhas assertivas, escolhas certas que faz que a gente tenha mais aí projetos com menos revisões, mais assertivos, projetos que a gente consiga aí ter essa identidade do cliente e entender as necessidades dele, tá? E vocês vão ver que quem está me conhecendo hoje, que essa é a minha frase que eu levo para a vida, que revestir vai muito além da estética. Revestir é uma questão de segurança. E quando falamos em áreas externas, áreas molhadas em geral, essa questão da segurança pega muito forte, porque se a gente não sabe revestir direito, diferente de colocar um sofá errado, da cor errada, diferente de colocar, eu comprei uma cadeira que não ficou legal, coloquei um quadro que ficou brega, enfim. Quando a gente reveste errado, a gente coloca a vida das pessoas em risco. Então, vocês vão ver como eu vou trazer hoje vários exemplos para vocês de como fazer essa especificação de maneira que a gente consiga se sentir confortável e de maneira que a gente tenha tranquilidade de saber que fez o melhor para esse cliente, tá? Porque quando a gente não consegue especificar, a gente não entende todo o ciclo de um projeto e todo o ciclo de uma obra.
que é que eu quero trazer para vocês, que é um método, a gente tem um método aqui no Revestir na Casa e na Escola do Acabamento, que eu chamo de método CAL. O que é esse método CAL? É um método que a gente aprende a especificar e que esse método tem os 3 pilares para a gente fazer uma boa especificação para qualquer ambiente, qualquer cliente. Que é, primeiro, o C de conhecimento do cliente, a gente entender o cliente a fundo, ler essa alma do cliente. O A, entender o ambiente. Hoje eu trouxe para vocês o exemplo de um ambiente, mas tem vários ambientes e várias situações. E o O de orientação técnica, porque sem orientação técnica, a gente não consegue fazer uma obra da forma certa. Então, o método CAL são 3 pilares aí para a gente conseguir fazer obras que sejam lucrativas, que os clientes não se frustrem com a gente, porque quando a gente não sabe especificar, a gente acaba gerando ali no cliente uma sensação de, nossa, por que eu contratei essa profissional? Por que que, né, tá acontecendo tanto problema? E olha, grande parte dos problemas, gente, a gente consegue prevenir, a gente consegue trabalhar com a prevenção desde que a gente tenha conhecimento nesse processo e essa metodologia de especificação, tá? E hoje eu vou explicar para vocês bastante sobre ela. O que eu quero mostrar para vocês? Ah, eu tô vendo aqui comentários de vocês, que legal. Primeiro, uma diferença muito clara que a gente não aprende muitas vezes na nossa formação. Qual que é a diferença de áreas molhadas e áreas molháveis? Então, falar, Lilia, isso eu sei. Mas eu vou trazer para vocês, porque muita gente acaba confundindo. E essa confusão de informação acaba gerando problemas na especificação e pode gerar problemas graves para vocês, designers, tá? Para vocês terem ideia, na escola claramente tem um módulo com uma advogada que é especializada em construção civil. E ela me falou que recorde número 1 ali de processos de clientes para arquitetos e design de interiores é isso, a gente não entender o ambiente, qual que é a necessidade daquele projeto e o que ele pode acarretar de problemas. Então, primeiro, áreas molhadas é onde ocorre a formação de lâmina de água, que tem, né, dentro e fora do box, e áreas de serviço. Então, quando a gente fala de áreas externas, banheiros e lavanderias são áreas molhadas. Sacadas, lavabos e cozinhas são consideradas áreas molháveis, porque recebe respingos, né? Não recebe essa formação de lâmina. E isso, e a área seca, que a gente sabe, né, todo mundo já sabe o que que é quando não tem contato diretamente com a água. E aí, falando dessa norma, que é uma norma que classifica essas 2 áreas, a gente tem outra coisa interessante, que quando a gente fala de áreas molhadas, a gente tem outra norma de desempenho. Vocês vão ver que, né, trago muita coisa da minha vida e trago normas para vocês, que, né, não é informação que eu tirei do além, são informações que, se a gente não sabe, a gente pode ter muitos problemas. E toda vez que a gente vai especificar um piso para a área externa, né, área molhada, a gente precisa seguir essa norma que fala o quê? Que o coeficiente de atrito tem que ser maior que 0,40. E o que é legal trazer para vocês, acho que está até aqui, a Roca, né, que é a patrocinadora e apoiadora que também da Escola do Acabamento, tem uma coisa que eu gosto bastante deles, que eles são aí uma das únicas marcas que consegue, nessa parte de especificação de área externa, separar muito bem onde vai cada coisa. Por exemplo, eles conseguem, e aí é um desafio para vocês que especificam, que além de ser difícil especificar, cada fabricante tem uma regra diferente. Mas o que eu trago e que eu falo, ai, gente, as marcas também não ajudam às vezes. Que além de ser difícil pra caramba a especificação, cada um traz uma nomenclatura diferente para deixar vocês mais malucas ainda. E a gente também daqui. Então, vai fazer especificação, a gente tem que olhar a ficha técnica desse fabricante. E o legal da Roca é que eles especificam muito bem onde é cada coisa. Para vocês terem ideia, só de área externa, eles têm aqui 3 tipos de piso, porque tem isso. Dependendo da área externa, quando a gente fala de área externa, por exemplo, é diferente eu especificar de uma área gourmet coberta, de uma área em volta da piscina, ou de uma escada descoberta. Então, dependendo dessa área, dentro de uma área externa, depende também o quanto esse piso vai escorregar ou não. E o que é um coeficiente de atrito, quando eu falo essa palavra mais técnica?
é o quanto aquele piso vai ser escorregadio ou não. Então, quanto maior o coeficiente, menos ele vai escorregar. E quanto menor o coeficiente, mais ele vai escorregar. Tá claro isso para vocês? Vocês podem ir mandando aqui, tá? A gente está num grupo aqui de ajuda, onde eu tô aqui mentorando vocês, auxiliando vocês. Não tenham vergonha de perguntar. A única coisa que eu vou deixar para responder é a galera mais no final, para não perder o foco, tá? E aí, vocês podem ir mandando aí se ficar confuso, tá bom? Que eu sou a prof que fala no 2.0. Nem preciso do 2.0, nem precisa acelerar, né? Que eu falo muito rápido. Então, na hora de fazer essa especificação, a gente precisa ver isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui o ABS, é um coeficiente de atrito que vai de 0,71 e ele pode ser mais aderente do que outros produtos do mercado. O GRIP, mas aí dependendo do fabricante, vai colocar XT, que é externo, ou eles usam bastante também a palavra XT e extrudado, que é de área externa. Mas a Roca usa essas três determinações, que aí depende de cada um, tá? Por exemplo, esse GRIP vai para áreas molhadas internas. GRIP Plus já é muito indicado quando a gente fala aí de escadas, varandas, piscinas. Então, só preste atenção sempre na especificação, quando for porcelanato, para esses ambientes, tá? Outra informação importante, que eu não sei se vocês sabem disso. Toda vez que a gente vai, Lilian, vou revestir a área externa. E tive que fazer uma regularização porque o cliente removeu o que tinha lá, ou teve regularização no contrapiso. A gente tem um prazo aí de no mínimo 14 dias para o tempo de cura desse contrapiso. E isso não só para a área externa, tá? É para todas as áreas. E eu vejo que isso acaba sendo um problema, porque mão de obra não sabe dessa informação. A gente tem um problema muito grande com a educação aqui no nosso país. Desde a gente, que é design de interiores, arquitetos, né? Vocês que fazem projetos. E a galera de mão de obra e vendedores. Então, é o ciclo da educação que a gente acaba tendo muitos problemas em todas as profissões. E quanto mais você, design de interiores, souberem, né, o conteúdo, você consegue educar as outras pessoas também. Então, isso aqui é um problema que dá muito. Isso aqui é muito comum, que a galera vai lá, regulariza o contrapiso e em seguida vai e assenta o revestimento. Isso também é um problema, que tem que esperar no mínimo 14 dias, que é o tempo de cura do cimento. Claro que existem aceleradores para ajudar nesse processo de cura. E a área externa a gente tem outro agravante, né? Porque se você está nesse prazo de cura e chove, tem que voltar a contagem de novo. Fazer área externa é um desafio. Mas o que é legal de vocês saberem, né? Quando a gente tem conhecimento dos processos e a gente tem conhecimento do que é necessário, por isso que eu bato tanto na tecla que vocês precisam ter conhecimento técnico. Vocês conseguem se posicionar com o cliente, vocês conseguem se posicionar com a mão de obra. Se posicionar não é ser mal educada, ser grossa, nada disso. É falar as coisas baseado em normas, falar as coisas da forma que tem que ser feita. E se a gente tem esse conhecimento, a gente entende, nossa, eu vou fazer um projeto de área externa, eu preciso cobrar mais, que é uma área que vai dar muito trabalho. Imagina, você vai lá, fez a regularização e passa um tempo, chove. Faltando pouco tempo para, né, dar os 14 dias, chove. Tem que recomeçar e o cliente tem que entender, tá? Porque senão ele vai ter problema, o piso desplaca, acontece vários tipos de problemas, né? A gente chama de patologia. E quais tipos de piso a gente pode colocar na área externa? Pedras naturais. O que é legal a gente pensar sempre em área externa? E pensar, a gente fala do cliente, até quem, se a gente de Brasília aqui, na quinta-feira eu vou dar uma palestra sobre brief sensorial lá, vou falar só sobre esse negócio, essa questão de entender a alma do cliente, que é o primeiro pilar. Revestimentos de área externa, piso de área externa, o que a gente tem que pensar, de maneira geral? O que o seu cliente espera desse ambiente? O que isso significa, Lilian? O que ele espera? A gente não é santo milagreiro. Nós, designers de interiores, não somos milagreiras. Então, o cliente não consegue ter todos os atributos positivos em um único produto. Então, por exemplo, ou o produto vai ser poroso demais, que é o caso das pedras naturais, ou ele vai esquentar demais, que é o caso do deck de madeira, ou ele, como um porcelanato, não esquenta demais, mas é um produto também que não tem manutenção. Por exemplo, se acontecer de lascar,
eu não tenho essa manutenção que eu teria numa pedra natural, numa rocha, que eu consigo ali fazer o polimento e restaurar aquela superfície. Então é importante a gente entender a primeira coisa, o que é mais importante para o seu cliente. Que às vezes ele fala, eu quero dar o caso da Marieusa aqui. Por exemplo, eu quero economia. Se o cliente quer economizar, a gente não vai lá e vai colocar uma pedra natural que custa R$ 400, R$ 300 no metro. Então, a gente já vai pensar numa cerâmica com custo menor, ou até mesmo num porcelanato, ou tem pedras, né? Aquela pedra mineira tem um preço legal. Só que se o cliente quer só preço, a gente não vai lá de cara e colocar um produto super caro. Ou, meu cliente, ele quer ter conforto térmico, ele não quer ali quando for pisar, ele tem crianças, ele quer ter esse conforto de andar descalço. A gente vai evitar produtos de cores muito escuras. Vocês sabiam disso? Um porcelanato muito escuro, por exemplo, um grafite, um preto, e até alguns tipos de rocha, eles acabam esquentando demais. E aí a gente faz o que nessa situação? Então é legal entender com o cliente, na verdade, é pilar da especificação, que é o primeiro, é o C ali do método CAL, a gente entender o que é mais importante para o seu cliente. Porque é difícil ele ter todas as características em outro produto. Outra coisa interessante, o meu cliente, eu entendi ali no brief sensorial, que o brief sensorial a gente vê ali, né, lê a alma do cliente e entende de fato qual que é a rotina dele, os hábitos dele. A gente entra ali na vida do cliente muito além de entender só a característica técnica. E aí a gente entende que, olha, meu cliente vai ter ali 3 cachorros. Já aconteceu isso comigo especificando. Do cliente ter 3 labradores e a arquiteta insistindo em colocar um travertino. E o cliente preocupado, porque às vezes o cliente não se preocupa com isso. E agora imagina você num travertino, numa área externa. O travertino é cheio de furinho, o cachorro às vezes ali vai fazer xixi, vai fazer cocô. Imagina o nojo que pode virar isso. E aí é legal vocês terem esse entendimento, que eu sei que é ter muito entendimento, mas é isso que eu ensino para vocês na escola do acabamento e aqui, ter esse entendimento como um todo da característica do material e quais são os cuidados e esse cliente para entender o que de fato é importante para ele, porque é difícil a gente ter todos os atributos num único material. E aí, eu estou trazendo essa explicação que já demanda todo o restante. E aí, outra coisa interessante também. Você entendeu quais são esses principais atributos desse cliente e os principais materiais para ele? Você consegue ter argumento com ele. Por exemplo, às vezes o cliente quer super economizar, mas ele também quer um produto com conforto térmico. Que aí a gente iria, até vou passar aqui os materiais para você, para outros produtos que tenham um valor mais agregado. Mas se isso é importante para o cliente, ele vai entender o investimento. Às vezes não, mas se você traz essa propriedade técnica, ele começa a entender o porquê você está colocando aquilo, tá? Então vamos lá, pedras naturais, que a gente tem que sempre se atentar. Com os acabamentos, que pedras naturais, se for um acabamento polido, também vai escorregar, vai virar um sabão. Aí tem esses acabamentos que a gente recomenda, né? Que é o levigado, jateado e flameado. Aí a gente tem que ver também o cimentício. Tem uma linha muito legal que chama linha térmica, em vários fabricantes. A linha térmica é legal porque ela não esquenta, como o próprio nome diz, ela não esquenta. Tem toda essa questão das bordas. Mas o que a gente tem que se atentar com todo o produto de cimentício, que é a base, como o nome diz, é de cimento. Eles são porosos, então a gente entendeu que o cliente quer ele por conforto térmico, a gente tem que deixar muito claro que é um produto que precisa de manutenção. Que cliente tem mania de achar que os produtos são autolimpáveis, né? A gente coloca o produto lá, ele nunca mais limpa. Acontecia muito isso quando era consultora técnica. Depois vai reclamar para vocês. O outro produto que é super recomendado são os porcelanatos e as cerâmicas. Só tem que olhar, como eu mostrei para vocês esse exemplo da Roca, o tipo de acabamento e o coeficiente de atrito, se tem mais de 0,40 e dependendo se é uma borda ou se é uma escada, que nem aqui nesse caso, aqui, a gente está vendo uma escada nessa área externa. Tem que tomar muito cuidado, que eu já vi casos de terem produtos muito lisos em escada, tá? E até uma coisa polêmica que eu trago para vocês, que eu não gosto de especificar produtos para área externa sem sentir a textura, gente. Caso está lá no site, pode ir escada.
É que a Roca eu confio bastante neles, tá? Com eles é bem mais tranquilo, mas já teve casos de outros produtos de pode ir escada. Você passa a mão na superfície, você sente super liso, gente, como que esse produto pode ir escada? Então, é legal vocês sempre pedirem amostra, irem até a loja. A área externa é muito sério de especificar, tá? Deck de madeira, qual que é a vantagem do deck de madeira? A gente está falando dessa questão de, o deck ele esquenta muito, você não consegue pisar descalço. Só que tem várias vantagens. Não anotem isso, não existe produto ruim ou produto bom. O que existe são produtos que se encaixam à necessidade desses clientes. Porque é isso, o deck, por exemplo, esquenta muito, mas tem clientes que amam o deck. Eu acho super bonito o deck, sofisticado, para obras de alto padrão. E falando em brief sensorial, tem uma informação muito importante, que o que acontece? Tem clientes que vocês vão ver que vão especificar, gente, eu brinco, né? A especificação por ostentação. A especificação que o cliente quer mostrar autoridade, ele quer mostrar que ele ascendeu, ele quer mostrar que ele tem condições financeiras. E acontece muito isso com deck de madeira, com as pedras naturais. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela mora hoje no condomínio de luxo, que eles ascenderam socialmente, e ela veio me pedir ajuda. O que você acha que eu coloco na minha área externa? E ela tem 2 cachorros. Eu falei, olha, né, amigo, a melhor indicação para esse caso seria, né, um porcelanato, porque a porcelanato não tem absorção. Só que aí, pensa, ela acabou de mudar para um condomínio de luxo. Todos os vizinhos dela têm deck de madeira. Todos os vizinhos dela pagaram 50, 60 mil no deck. Vocês acham mesmo que ela ia querer, pela questão de posicionamento e status, ser a única do condomínio com porcelanato que imita madeira? Então, quando a gente entende isso, eu entendi qual que era dela, mas eu falei, ó, tecnicamente falando, o melhor seria o porcelanato, mas ela queria madeira. Agora imagina você atendendo um cliente sem ter essa clareza e insistindo ali no produto mais barato, ou insistindo só em característica técnica. Desde que, isso é importante vocês saberem também, a gente não coloca a vida do cliente em risco. Por exemplo, o deck de madeira é indicado para externa, então tudo bem. Agora, se é um caso que o piso não é indicado para área externa e a gente coloca a vida do cliente em risco, aí não pode especificar, que aí é a sua carreira e a sua vida que está em jogo. Fora isso, não é brega, feio, ou você fala, nossa, esse material seria melhor, mas o cliente está ciente que ele quer outro produto por uma questão de gosto dele ou por status, tudo bem, desde que não coloque a vida dele em risco, tá? Outro material também que pode colocar são os pisos drenantes, que eles são considerados ainda mais para áreas permeáveis, tá? Gente, ó, tudo que eu trago para vocês dentro da escola tem um módulo completo sobre o material, que cada material é diferente a forma que especifica. Né? Estou trazendo code de tudo que a gente consegue especificar. E piso drenante é bem legal, porque dependendo, aí eu falo essa questão da cor, pensar sempre em colocar cores que sejam mais claras, né? Cinza, que se a gente tiver uma cor muito escura, esquenta demais também. E é legal para a gente entender que é um produto sustentável, ele trabalha aí com essa questão de áreas permeáveis, que toda construção tem que ter um percentual, acho que é 10%, se eu não me engano, de área permeável, ele entra nessa norma, e é um produto bem legal também de especificar. E aí, eu trouxe todos aqui. E é interessante falar aqui, o que não pode colocar na área externa? Sabe o piso que eu não gosto? Que não, na verdade, não é recomendado? Piso de cimento queimado. Por quê? Sabe aquele cimento queimado que faz na obra? Tem um que faz na obra e tem o cimento queimado que a gente compra. Tem algumas marcas que fornecem esses produtos. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de produto, que ele é altamente poroso e ele tem a espessura muito baixa. A gente chama de pisos de baixa espessura. Tem aí 2 milímetros, 3 milímetros, é muito fininho. E aí, com a chuva, que é essa questão também da área externa, que é diferente da área interna. Tem chuva, tem sol, tem dilatação. Então, com essa chuva né, correndo ali de maneira corrente e sol, toda essa questão de dilatação, o material acaba se danificando de maneira muito rápida. Então, tome cuidado com essa especificação. Eu falo tome cuidado, que eu já vi vários fabricantes indicando o produto só para vender.
E é isso, né? Eu acho isso muito triste, mas falamos de Brasil, né? Essa é a importância de vocês terem desse conhecimento técnico também, tá? Quando a gente fala de rampa e garagem, o que é legal a gente pensar? Rampa e garagem, mesma coisa, dá mais de rampas mais inclinadas. Sempre pensar no coeficiente de atrito. E falando de uma linguagem mais popular, é aquele piso muito rugoso, porque se a gente não coloca um piso que tenha muito coeficiente de atrito, seja de fato uma lixa, o carro ele pode escorregar. Tem até uma aluna minha da escola que falou que estava acontecendo esse problema no prédio dela, que era uma rampa, que ela, né, que já estava lá há muito tempo. Os carros subiam, em dias de chuva, eles desciam, que o freio não dava aderência. Olha a gravidade disso, gente. Imagina, um carro tá subindo e ele vai para trás porque tá tão liso. Porque é isso, o piso, a roda do carro tem que dar aderência nesse piso. Quando a gente fala de rampa e garagens. Então, sempre quando for garagem e rampas, tem que ter um coeficiente de atrito. E rampa mais ainda, porque você pode colocar a vida das pessoas em risco. Outra questão quando a gente fala de garagem. Garagem tem toda essa questão do óleo do carro que vaza. Então, prestem atenção na cor desse produto. Às vezes o cliente é mais minimalista, quer tudo mais branquinho, mas corre esse risco mesmo, né, de cair, vazar esse óleo e o piso manchar. Então, tome cuidado com essa especificação também. E se for um produto mais poroso, uma pedra natural, um cimentício, sempre tem que impermeabilizar. Manchou de óleo, já vai e limpa no dia seguinte. Porque se deixar vários dias, esse óleo vai absorvendo e depois não dá para limpar. Então, tome cuidado se vocês especificarem esse tipo de material. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês das bordas, tá? O que a gente pode colocar na borda? O que é legal a gente pensar em bordas antes de vir nos materiais? Sempre pensar na experiência do cliente. O cliente vai estar ou aqui fora da piscina, ou dentro da piscina, encostadinho, né? Então, ou ele vai encostar a perna dele aqui, ou ele vai estar com a cabeça encostada aqui. Então, a gente tem que prestar atenção nessas quinas. Porque a gente pode machucar o cliente. Vocês vão falar, Lilian, só fala de acidente, que é sério mesmo, tá? A gente pode machucar. Então, sempre pensar em bordas que tenham acabamento mais boleado, para o cliente ter esse conforto. E outra coisa que é importante a gente pensar em questão de bordas. Os cimentícios e rochas naturais é uma boa opção para bordas de piscina. Mas é que a gente tem que pensar, se o acabamento for muito bruto, um travertino bruto, ou até mesmo os cimentícios, tem alguns que são mais brutos, a gente já pode acabar machucando o cliente. Ele senta ali ou rasgando o biquíni. Então tem que prestar atenção em toda essa experiência dele e ter essa argumentação. Gente, é muita informação. Vocês estão bugados já? É muita informação, não temos só as cabecinhas assim. É muita informação, né? E aí, quando a gente fala de cimentícia, é legal porque eu adoro borda cimentícia. Por mais que ela seja porosa, é legal porque ele é térmica, o cliente tem esse conforto ali para pisar, para sentar. Às vezes eu vejo muitos casos das bordas da térmica em toda a volta da piscina e no restante da piscina outro piso. Dá para ter, né, essa jogada de trabalhar com dois produtos, só tem que prestar atenção, claro, nas espessuras, né? Aquela técnica. Que a borda de cimentício tem 2 centímetros e um porcelanato, por exemplo, tem 10 milímetros. Aí fica um dentinho ali, que você tem que prestar atenção na hora de regularizar, tá? Cerâmica a gente também pode colocar em borda, só tome cuidado porque esquenta, tá? A cerâmica esquenta bastante, mas dá para colocar. O que eu gosto muito? Que dá para colocar na borda externa, dá pra colocar na borda interna, em degraus. O que eu gosto? Essa linha aqui tem vários acabamentos para as quinas, que é da mesma forma que a gente se preocupa com as quinas das bordas, a gente tem que se preocupar com as quinas internas da piscina, para se acontecer algum tipo de acidente, escorregamento, não correr o risco da sua piscina complicar ainda mais a situação. Tem uma cliente que vem pedir consultoria, uma arquiteta, e ela fez isso, ela fez uma piscina maravilhosa, gigante, o cliente investiu mais de 50 mil reais, e as bordas todas estão em quinas vivas. E ela me mostrou, só passei a mão na cabeça e falei, meu Deus, assim, tem que corrigir, porque se acontece um acidente, gente, Deus que me livre, e piscina a galera pode cair, né? Pensa, piscina a galera bebe, às vezes tá ali se divertindo, não tá focado nisso.
Então, tem que prestar atenção. E no caso dela, ela vai refazer os degraus todos. Então, olha a importância de a gente ter conhecimento técnico. Porcelanato, a gente também pode colocar porcelanato, tá? Desde que a gente faça esses frisos aqui, tá? Para dar mais resistência e mais aderência mesmo ali, e não causar escorregamento. A gente também pode colocar. E aí, quando é borda, tem como fazer acabamento biselado, que não fica aquela quina viva. Tem que avisar né, a empresa que vai fazer que isso é personalizado, que é para uma borda que você precisa desse acabamento que não fica com a quina viva. É bem legal porque você consegue, às vezes, ter, né, quero um projeto mais clean, usar material só em tudo, tá? Pedras naturais, essa daqui mesmo, que é a pedra mineira, tem um bom custo comparado ao cimentício, e é legal que ela tem propriedades térmicas, só tem que tomar essa questão da manutenção, que faz parte do material. E quais pisos eu não posso colocar de jeito nenhum? Polidos, de qualquer maneira. Eu falo isso, mas já vi arquiteto e designer especificando piso liso assim para área externa. Pisos de madeira sem tratamento, pisos laminados e pisos vinílicos não podem ir em área externa, tá? E agora eu vou trazer um pouco para vocês sobre os materiais que pode usar em bancadas e de áreas externas, que já é outra situação. Cada ambiente que a gente vai especificar é uma dor e necessidade diferente. Quais são os fatores de área externa diferente de um banheiro, por exemplo? Quando a gente fala de áreas gourmets, são áreas que pegam sol. Então, dependendo do material, ele não tem resistência a raios ultravioleta. São áreas que, se for áreas gourmets, vai ter impacto ali. A pessoa tá numa churrasqueira, a pessoa tá usando panelas pesadas, a pessoa tá usando materiais pontiagudos e tem essa questão da chuva e do sol. Se for áreas descobertas e se for áreas cobertas, tem que tomar cuidado só com a questão do sol, que sempre vai bater sol. A gente pode colocar superfícies compactas. O que é superfícies compactas? Todas sinterizadas, que são as ultracompactadas, isso aqui é meio confuso, mas ultras compactadas, sinterizadas e porcelânicas, que quem tem só a Neolite, Decton, as lâminas sinterizadas e até mesmo a própria Roca trabalha com os porcelanatos. A gente fala bastante dos porcelanatos, que é o próximo tópico. Elas podem ir, elas aceitam raios ultravioleta, elas aceitam altas temperaturas, não só altas temperaturas de sol, que fez muito sol na minha região, mas altas temperaturas de panela quente em cima, que isso também pode acontecer numa área gourmet, tá? Elas podem, porém, é o produto com um custo maior de todos. Então, é um produto com valor muito agregado, que vocês precisam entender. Deixa eu ver a maminha. O perfil do cliente para conseguir especificar. Porque o que eu mais vejo a gente não entende quanto o cliente pode investir e vai lá e coloca o produto mais caro. O cliente assusta quando vê esse tipo de produto. Então, a gente tem que se atentar e tomar cuidado nessa especificação. Porcelanatos, a gente pode colocar. A Alcamesa tem várias lastras, né? De 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros e 20, produzidas aqui no Brasil. Então, todas essas lastras a gente também pode colocar em bancadas, que é um tema polêmico. O que a gente tem que saber? Tem que ter uma mão de obra especializada, gente. Sem mão de obra especializada, a gente não consegue fazer uma bancada de porcelanato em nenhuma bancada, não só de porcelanato. E pensa, a bancada de porcelanato, da mesma forma que ela é resistente, o porcelanato é resistente para, ele é feito a 1.200 graus, recebe altas temperaturas, pode colocar panela quente em cima, pode ir em áreas de grande fluxo, como um shopping, por exemplo, pode ir nessa bancada. Só tem vários cuidados que a gente precisa tomar, como qualquer outra especificação. Como, por exemplo, na hora de fazer uma bancada de área externa, de área gourmet, a gente tem que colocar uma cuba com uma bordinha, que é aquela a flush, que fica uma bordinha fininha ali, ou a cuba de sobrepor para dar mais proteção às quinas. Mas a gente pode e deve especificar bancadas de porcelanato que ficam bem legais no projeto, tá? Também a gente pode colocar bancadas de pedras naturais. O que a gente tem que pensar, e cimento queimado, pensar sempre na manutenção. Eu posso colocar um mármore, os dolomíticos, né, que são os mármores mais duros, posso colocar granito, posso colocar limestone. Aí só tem que tomar cuidado e deixar claro para o cliente a manutenção, mas é normal. O cliente que gosta de rocha, que eu acho lindo, maravilhoso,
só tem que entender que é um produto que demanda mais cuidado e manutenção. E agora eu trouxe para vocês um pouco sobre especificação de rejuntos para esse tipo de ambiente. O que a gente tem que pensar sempre? Quando eu vou pensar numa área externa, esse rejunte existem 3 tipos de rejunte, basicamente falando, né? Que é o cimentício, o acrílico e epóxi, tá? O cimentício é o mais fácil de limpar, mas em contrapartida, mais fácil de limpar, mais fácil de aplicar, mais fácil de limpar quando instala, não pós, né? Quando instala é mais fácil de limpar, porém é o mais poroso, tá? Então, é o rejunte que os pedreiros mais amam, mas é um rejunte problemático, porque ele vai encardir com muita facilidade. Só que quando a gente fala de área externa, a gente tem um agravante, porque os produtos todos são rugosos. Então, se a gente vem com rejunte como o epóxi, que é o mais impermeabilizante de todos, é um rejunte que tem um maior investimento também, o balde dele é mais caro, mas ele adere nessa superfície rugosa e é super difícil de tirar. Então, a gente nem indica o epóxi para área externa, tá? Para áreas externas, é sempre o cimentício ou o acrílico, por conta da limpabilidade. Mas tenha consciência que o rejunte cimentício ele vai encardir com muita facilidade. E aí que entra a importância de vocês, né, arquitetas e designers, todos os designers de interiores, saberem essas características e explicar para o cliente. E vocês sabendo disso, vocês vão evitar, por exemplo, colocar rejunte branco. Que é isso, colocou encardiu, gente, vai encardir, porque ele vai ficar ali suscetível, a pessoa vai entrar ali com o pé sujo e o dia a dia vai acabar encardindo mesmo, tá? Então é legal você já trazer essa consciência para o cliente, e se você percebe que o cliente tem esse toque por limpeza, que ele vai se incomodar, evitar pisos muito claros, porque é estranho colocar um piso muito claro com rejunte escuro. E aí já vai para um tom mais médio, para pensar também nesse rejunte médio aí, de tom mais médio, e deixar claro para o cliente isso, essa escolha. E outra informação importante, falando de rejunte, e a área externa é um agravante também, que rejunte tem manutenção. A gente tem mania de, aplica o rejunte e fica ali a vida inteira aquele rejunte. Em área interna, em áreas secas, em áreas molháveis, isso até funciona, fica o rejunte ali a vida inteira. Áreas molhadas, a gente tem um agravante. Por quê? Falando de área externa, a gente tem ali incidência de sol, de chuva e dilatação dos materiais. E o rejunte fica ali no meio, sofrendo essa dilatação. Então é muito comum eu ouvir assim, os alunos falando para mim: o rejunte do meu cliente trincou, o rejunte da minha casa está trincado. Rejunte foi feito para trincar, porque ele está ali no meio recebendo essa movimentação dos materiais. Então, se ele trinca, a gente tem que ir lá e trocar o rejunte. Só que o quê? Pensando em áreas externas, por exemplo, uma fachada. Esse rejunte trincou, porque tá ali há mais de 2 anos, 3 anos, e você não sabia que tinha que fazer manutenção, ou não foi avisado. O que acontece? Essas trincas no rejunte começam a acumular ali água, e a água começa a entrar nos vãozinhos e vai desplacando esses produtos todos, tá? Então, até sempre trago essa fofoca da área, que eu não posso falar de quem é, que tem o shopping aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, não se desesperem que ele já está corrigindo isso. Tem o shopping aqui de São Paulo, uma fachada de mais de 1.000 metros quadrados, que tem a fachada está desplacando toda por falta de manutenção de rejunte. Então, imagina o risco de um shopping super alto com as peças de porcelanato caindo na cabeça do povo. Tá? E não só porcelanato, entra pastilha, entra tudo. Então, a gente tem que se atentar em áreas externas, 2 anos só, tem que fazer manutenção, a cada 2 anos, manutenção de rejunte. E áreas internas depende muito, tá? Aí depende muito da utilização, de como que vai ser. Áreas internas, argamassa, né? Quando a gente fala de áreas externas. Existem basicamente 3 tipos também, que é a AC1, que é para áreas internas e pequenos formatos, a AC2, que dependendo do fabricante, pode ir em área interna e área externa, e a AC3, que é para grandes formatos. Mas quando a gente fala de áreas externas, a gente não pode colocar a AC1, que é a mais barata. Eu falo isso que vocês que fazem, já estão no mercado, vocês sabem a luta que é para cliente querer comprar argamassa que a gente indica. Eles querem ir pela mais barata. E às vezes o pedreiro tá lá, por que tá comprando essa argamassa?
tem uma ali que eu pago, sei lá, R$ 20 o saco. Às vezes essa do R$ 20 o saco só faz área interna. E o que que você fala, Lilia, mas o que que muda? Uma argamassa de área externa, ela vai ter mais flexibilidade, ela vai conseguir aceitar melhor aquele material com essa mudança de temperatura. Tem todas as questões, ela vai secar e vai curar mais rápido. Então tem que se atentar para ver se o vendedor está colocando a argamassa errada. Eu estava esses dias numa palestra com uma marca de argamassa, ela me falou uma coisa que eu fiquei super horrorizada. E é verdade, que eu já fui vendedora, eu já vi esses comportamentos de home center, a galera às vezes está com meta para bater de argamassa. Aí o fabricante vai lá e fala: olha, se você vender essa argamassa, eu dou R$ 2 a mais para você por saco. Gente, é o que acontece na área. Então o vendedor só vai lá e coloca aquilo no pedido. Nem sabe se é indicado ou não, ele só quer bater a meta dele. Mas você, como especificadora, você tem que entender, né, especificador. Deixa eu ver qual que é o nome dessa argamassa, dá um Google, joga ali no site e vê a ficha técnica. Depois eu mostro a ficha técnica para vocês, tá? Para vocês verem quando eu falo o que é uma ficha técnica. Você consegue ver onde é a instalação, se está certo ou não. Então, prestem atenção. E olha a importância de vocês terem desse conhecimento. Porque se a gente não detém, a gente acaba ficando vendido para vendedor, para a gente que quer empurrar coisa, para mão de obra fazendo cagada. E se a gente tem um mínimo de conhecimento, a gente consegue, não o mínimo, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais propriedade a gente tem numa obra, tá? E aqui a gente já está partindo para o fim, que eu vou abrir para dúvidas e falar para vocês da escola do acabamento. E aqui, que eu falo, tenha cuidado. Teve um cliente meu que aconteceu isso. Era uma lastra, eu especifiquei a lastra e a mão de obra, e especifiquei a lastra, tinha 2,5 metros a lastra. E eu indiquei a argamassa certa. E aí ele falou assim, ele achou que eu tava querendo empurrar coisa pra ele, né? Eu sempre fui muito chata, muito técnica. Falei, minha mão de obra falou que consegue argamassa mais barata. O que aconteceu? A mão de obra conseguiu uma argamassa mais barata, sim. Só que a argamassa que conseguiu era uma AC3, grandes formatos, mas grandes formatos até 1,20 por 1,20. E o piso tinha 2,5 metros por 1. Então ele não conseguia, não era argamassa para aquele produto. E o que acontece? O grande formato ele tem muita dilatação. E aí meio que não acompanhou a dilatação dos materiais e começou a trincar o piso do cliente inteiro. É a famosa economia porca. Ele quis economizar numa argamassa, tá? Que eu coloquei, o saco era 60, que ele comprou era 30, mas ele pagou R$ 700 no metro quadrado do piso e teve que trocar o piso inteiro. Então, quando a gente tem esse conhecimento técnico, a gente consegue falar com o cliente. E aqui eu trago para vocês qual a diferença de um profissional que consegue aplicar o nosso método de ensino aí nas especificações e nos projetos, tá? Quando a gente não entende, não aplica, a gente não aprende isso na nossa formação. Eu também sou designer de interiores, esqueci de falar isso no começo. Eu sou designer de interiores, minha formação é designer de interiores, e a gente não aprende com profundidade essa questão de especificação. Nem design de interiores e nem arquiteto, tá, gente? Eu tenho um monte de aluno arquiteto também que é a mesma coisa. E até legal trazer isso para vocês, que é um ambiente que tem muito mais designers do que arquiteto, a gente não tem que se sentir inferior, tá? Eles também não têm conhecimento em especificação. E engenheiro também não tem, estamos todos no mesmo barco. Tanto que tem vários engenheiros na escola de acabamento, a gente não recebe esse conteúdo de maneira aprofundada na formação. E aí a gente tem o quê? A gente acaba, quando a gente tem menos conhecimento técnico, a gente acaba tendo menos liberdade criativa, que eu sei que criatividade é muito importante para a gente que é arquiteto e design de interiores, né? Nós somos pagos para fazer projetos criativos, desde que esse projeto faça sentido para a vida desse cliente, que esteja coerente com as normas e com o método. Então, se a gente não tem um método de certificação, a gente fica inseguro, a gente não sabe qual é o melhor material para aquele cliente, a gente não sabe argumentar com ele, com a mão de obra e com o vendedor. A gente acaba tendo muitos prejuízos, né? Se a gente não entende esse processo, porque você fez uma coisa e fala, meu Deus, não era para ter feito assim. E vira aquele rolo na obra de estar sempre apagando incêndio, com muitos problemas, porque a nossa base não foi estruturada, tá? E a gente acaba tendo muitos erros também de cálculos e paginações incorretas. E quando a gente aplica esse método de especificação, calcal nos projetos, a gente entende o cliente, a gente tem menos revisões, a gente tem mais segurança técnica, que é a base para a gente conseguir fazer bons projetos. E a gente tem segurança aí
em toda a fase de especificação e em todas as etapas de uma obra, não só ali na hora que o cliente fecha, em todas as etapas vocês vão conseguir fazer de maneira coerente, né? E aqui eu adoro trazer essa imagem, né, de um prédio. Por quê? Qual que é a nossa base como especificador, como design de interiores? É a gente ter conhecimento técnico. Quando a gente não fortalece a nossa base, nosso crescimento não é sustentável. Por exemplo, a gente está aqui, me formei, por mais que você tenha anos de formada, se a gente não tem uma base de especificação, nossas obras são sempre cheias de problemas. Claro, muitos problemas a gente não consegue deixar que eles existam, por exemplo, minha mão de obra faltou, ou minha mão de obra cometeu um erro. Mas grande parte dos problemas a gente consegue trabalhar com a prevenção e se posicionar com o cliente, mostrando que você entende as etapas, e isso está muito relacionado, gente, com quanto a gente vai cobrar daquele cliente. Porque eu recebo muitas designers falando assim, Lilia, eu acho que cobro tão mal pelo meu projeto. A nossa cobrança, às vezes, pelo projeto de maneira muito equivocada, muito baixa, você fala, ai meu Deus, eu fechei esse projeto e não compensou nada. Muitas vezes porque a gente não tem uma clareza de tudo que a gente tem que fazer para executar aquele projeto, e a gente não tem confiança de falar, o meu cliente, é uma coisa que fica meio ali no subconsciente. Meu cliente, eu fazer um projeto pode dar muitos problemas por falta dessa, né, de eu não ter essa base fortalecida e acabar aí resultando em uma chateação, em clientes reclamando e tudo mais. E aí, toda essa base, esse método para vocês, que hoje eu trouxe para vocês aí 50 minutinhos de uma aula de especificação de áreas externas. Isso aqui é 1% do meu conteúdo, para quem já me conhece sabe que eu tenho muito conteúdo. A gente traz na Escola do Acabamento. A Escola do Acabamento é uma formação considerada uma extensão universitária reconhecida pelo MEC, tá, gente? A Escola do Acabamento aí, a gente é a maior escola online de especificação do Brasil, onde a gente ensina design de interiores e arquitetas a especificarem da forma certa. E aí, como que funciona a escola? Além da gente entender toda essa parte técnica, a gente vem, né, com toda a base de como que faz vistoria da forma certa, levantamento, e a gente traz em todo módulo checklists para vocês entenderem. Vou começar uma obra. Deixa eu olhar aqui nesse checklist tudo que eu preciso saber na hora de uma especificação. Deixa eu olhar esse checklist para entender se eu posso colocar um piso sobre piso, o que eu tenho que fazer antes de começar essa obra. Deixa eu entender se eu estou fazendo da forma certa, porque às vezes vocês têm bastante tempo de formada, mas está fazendo de uma forma que você não aprendeu como faz do jeito certo. E acaba tendo aí vários problemas. Outro módulo incrível, que é o brief sensorial, onde a gente dá um e-book para vocês e toda a base para você fazer essa leitura desse cliente. Hoje eu trouxe para vocês, assim, explicando um pouquinho, mas é um conteúdo de 1h30. Claro, em módulos curtos, conseguem assistir e entendendo mesmo no tempo de vocês como que a gente entende esse cliente. E aí tem esse módulo que é etapas de uma reforma de interiores. Tudo que eu preciso saber pré-obra, durante a obra e pós-obra, como que eu contrato uma caçamba, como que eu vejo ali o que eu tenho que entender nesse pós-obra para fazer limpeza pós-obra. Todas as etapas que vocês têm que saber para especificar e fazer a vida do cliente não virar o caos e muito menos a sua virar um caos. E aí todos os materiais, a gente tem um módulo completo deles, que é porcelanato, por exemplo. Quais são os tipos, que aqui eu trouxe para vocês, mas tem um módulo super completo na escola falando só de porcelanato. Quais os tipos que existem? Quais os cuidados que eu preciso tomar na hora dessa especificação? Como que é a limpeza desse material? O que eu tenho que saber de ambiente, né? O que é indicado para cada tipo de ambiente? Tem uma coisa interessante de porcelanato, que não sei se vocês sabiam disso. Vocês sabiam que tem porcelanato, que é permitido a indústria vender porcelanato com defeito? Vocês sabiam disso? Toda vez que a gente compra um produto em home center é assim, Leroy, Telha Norte, C&C, esses grandes ABC da construção. Tem uma norma, e não é que a fábrica é ruim ou boa, tem uma norma que permite a venda de produtos com defeitos, que são os produtos classe C. E aí, aqueles produtos baratinhos que o cliente às vezes quer porque quer colocar, e é um produto que vem todo cheio de defeito, vem empenado, vem com diferenças de lote. E se você não sabe essa informação, a gente traz muito isso no porcelanato, de cada material tem as suas características. O cliente quer um produto barato,
vai lá e compra e depois sobra para você. Que ele falou, nossa, como que você comprou e deixou eu comprar esse produto? Então, a gente traz tudo, todas essas particularidades de cada material. Aí vem de piso laminado, monolítico, madeira. E o que que é legal? Cada material, a gente ensina o que você tem que saber quando a mão de obra vai instalar. Porque às vezes a mão de obra está fazendo a maior cagada e você está ali acompanhando, mas não sabe. Então a gente traz esse olhar mesmo do que é certo, para que se você vê o errado, você consegue até vir aqui na escola e falar: olha, fulano, olha, João, José, é assim que faz. Eu estou num curso que ensina profissionais, eu aprendi que é assim que faz. Você também vira aí uma pessoa que ajuda a educar o mercado, porque a gente tem muitos problemas, né? Aí vem aqui pisos e cimentícios, rodapés, os tipos que podem, o porquê do rodapé. Por exemplo, rodapé para esconder uma junta super importante que a galera nem usa, que é a junta de dessolarização, tipo um palavrão, né? Que é uma junta de dilatação que tem que ter no cantinho da parede, que várias pessoas nem sabem que tem que colocar e tem que colocar. Senão o piso ele pode trincar todo. A gente traz toda essa questão de cálculo. Nossa aula de cálculo é uma das que faz mais sucesso. A gente tem métodos de cálculo para cada material. Não tem isso de, vou colocar 10%. 10% não funciona para um monte de produto. Se o produto é pequeno, funciona. Se é lastra, não funciona. O maior aí de 60 por 60 não funciona. Então, tem todo um método de cálculo que a gente ensina. De paginação, aí vem de argamassa, impermeabilizante, MDF também, louças e metais, que eu ensino vocês a especificarem. Como que a gente tem um curso básico de hidráulica, né? Como que eu sei a base de registro, qual que eu coloco, qual que eu não coloco? Como que eu sei, quero colocar um chuveiro de teto, como que eu faço? O que que eu tenho que entender numa obra? E até para colocar num projeto. E é até interessante falar disso, que tem muita gente que não faz obra, só faz projeto. Mas a gente fazendo só projeto, aí que tá o problema também. Porque se o seu projeto não tem as informações especificadas da forma certa, a gente acaba tendo vários problemas, porque projeto é um documento. Se acontece um problema, a primeira coisa que vai para processo correr no jurídico é o projeto, porque não estava no projeto e a mão de obra vai jogar o problema para vocês. Então pensem assim, vocês já sabem que estão na área, todo o problema que acontece numa obra, independente de quem seja a culpa, vai voltar para você. Então, quanto mais você se munir de conhecimento, de respaldo técnico, de conseguir entender o que pode ser feito ou não, mais autoridade você tem, tá? E o que é legal também falar para vocês, que na escola, além das minhas aulas, tem aulas dos maiores especialistas do Brasil. Tem até a Simone Molina, que está aqui na live com a gente. A Simone Molina tem mais de 10 anos de experiência em paginação. Ela trabalhava numa loja, né, que é uma das maiores aqui da América Latina, de São Paulo, que ela era coordenadora de um setor de paginação. Então, ela que vem dessa aula de paginação para vocês. Aí vem um técnico que dá aula de louças e metais, que dá aula de vidro, cada um na sua especialidade, que eu não sou especialista em tudo. Tem os temas que eu sou especialista, mas tem os outros especialistas, e isso deixa o curso muito rico, que a gente vê a visão de cada um. E também tem a indústria, né? Por exemplo, a gente entrou nesse módulo agora com uma que não está aí, um módulo de ladrilho hidráulico. Vai vir um fabricante de ladrilho dar esse conteúdo para vocês. Isso é muito rico, tá? E aí a gente tem toda a aula, checklist, calculadoras, a gente tem e-books, né, que ajudam vocês reverem sempre esse material. E o que é legal vocês saberem também? Além das aulas gravadas, a gente tem todo mês encontros ao vivo, que a gente vai trazer as principais dúvidas, a gente passa as datas para vocês, que se já reservam na agenda, a gente tem as principais dúvidas e vira uma comunidade da gente ali se ajudando e se ajudando e te ajudando também, tirando as dúvidas ali nesse encontro ao vivo que você está acontecendo nos seus projetos. E tem um grupo que fica aberto, tira dúvidas com todos os alunos da escola, da turma de vocês, que vai ser a 8, onde a gente tira as dúvidas de vocês e os alunos também conversam, né, que são profissionais do Brasil todo, tá? Outro fator importante, né? A gente tem exercícios práticos para fixação. Não é igual uma faculdade que você, se você não fizer... Não, é muito livre, vocês todos já... Né, é uma extensão universitária, vocês precisam fazer, mas no tempo de vocês, tá, gente? Não tem essa obrigação. A gente passa um roteiro de ensino, né? Vai começar... As aulas começam dia 11, né? A aula ao vivo de inaugurar vai ser dia 11, sábado agora, dessa turma.
E a gente consegue trazer esse acompanhamento para vocês. E quais são os bônus exclusivos dessa turma, tá? E eu tenho super parceria com a BD, com a BD Club. Eu já vou explicar para vocês também como que funciona a nossa parceria com eles. Todos os alunos inscritos ganham kit de amostras. Os nossos patrocinadores, como a Roca, o Catex, tem outras marcas, mandam para vocês amostras físicas para todos os alunos da escola. Todo mundo que entra participa do sorteio Kit Revester Pro, que a gente vai sortear uma trena elétrica da Bosch no dia 11, que é sábado agora, e um planner. Quem entra na escola vai entrar nesse sorteio, tá? Que a gente vai sortear um kit só. E vocês também que fizerem a inscrição até amanhã, dia 8, vocês vão ganhar de presente um kit Revester. O que é um kit Revester? A gente desenvolveu um pack de AutoCAD, que é um projeto executivo, né, com arquivos, pranchas e layers, e especificações de projetos de revestimentos, hidráulica, alvenaria, iluminação e elétrica. A gente manda isso para vocês de presente, vocês conseguem personalizar com link, com a comunicação do escritório de vocês, ou, né, ou daí da sua empresa. A gente manda também um cronograma para vocês em formato de Excel, para parar de ter obra atrasada. A gente vem o cronograma com todos os setores de um projeto, todas as etapas, marcenaria, pintura, instalação de piso, compra, orçamento, e você consegue organizar, né? A gente ensina você a organizar todo esse esquema ali, nesse cronograma de Excel. Também exemplos de memorial descritivo de reforma e termo de ciência de proprietário, para você preparar a documentação para ser entregue antes de iniciar a reforma. E também tem o passo a passo para emissão de uma RRT, para quem nunca fez isso, a gente ensina você. Então, todo mundo que entrar na escola de acalmamento até amanhã, né, que é dia 8, às 23h59, vai ter acesso a esse kit Revester, tá? Como bônus. E qual que é a minha parceria com o pessoal da ABD? Todo mundo da ABD tem 10% de desconto, tá? É um cupom exclusivo, até peço para vocês não compartilharem tanto que a gente fez. A gente abriu turma, a gente abre pouquíssimas turmas por ano, a gente abriu a última em maio. E tem essa de agora, que é a última do ano, só 2 turmas por ano, porque é um curso que demanda muito de mim e do meu time. O curso ele custa R$ 1.997. Vocês têm 10% de desconto, que dá 12 parcelas de 179, né, Fê? Eu sempre esqueço o valor da parcela. O que vocês têm que pensar? Quando a gente faz um erro em obra, que todo mundo aqui é profissional, vocês já sabem disso. Nada é menos de R$ 2.000. Então, você tem que pensar o quanto esse investimento vai agregar na carreira de vocês, o quanto esse investimento vai trazer propriedade técnica para vocês e o quanto esse investimento vai trazer a base que vocês não receberam na formação. Eu falo isso que eu sou designer de interiores e eu saí do curso, assim, da formação, sem saber nem calcular a área quadrada. Então, a escola claramente a gente dá a mão para você, seja você que acabou de se formar ou você que tem muitos anos de formado, tá? A gente está aqui para ajudar você a ser um profissional acima da média, um profissional que tenha conhecimento, que consiga fazer obras de maneira segura, porque, gente, ninguém merece viver a vida inteira num caos da profissão, tá? Esse QR Code, quem não conseguir acessar, avisa a gente que a gente manda o link. É de um formulário que vocês preenchem e a Fernanda vai mandar para vocês o link e o cupom para vocês conseguirem fazer a compra, tá? A Fernanda do meu time. Vai cair no chat, também conseguem tirar as dúvidas, tá? E agora eu quero que vocês me falem, vocês ficaram com dúvida no conteúdo, dúvida da escola? Contem aqui para mim. Eu falei bastante, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui os comentários. Patrícia. Isso, 12 de 179,38. A ABD falou que vai ser emitido um certificado de quem participou, que legal. O prazo para emissão é de 30 dias. E é isso também. Quem participa da Escola do Acabamento e né, é reconhecido pelo MEC, a gente criou uma área nova no meu site, que tem mais de 200 mil acessos por mês para divulgar o trabalho de vocês, que tem um portfólio de vocês ali também no meu site. A Mariângela tá aqui, agora que eu tô vendo. Gente, a Mariângela, você é da primeira turma? Deixa eu ver se eu consigo ativar. Peraí, que linda! Vê se deu agora, peraí. Gente, eu tenho um Bem, carinho por ela. Tudo bem? bom te ver, Lilian. Bom te ver.
Você fez a primeira turma, eu acho, da escola, né? Primeira turma, primeira turma, primeira Ah, turma. que legal, a gente tá na oitava. Uma coisa que eu acho bem legal, gente, que os meus alunos, né, que a Mariângela ela fez meu curso, eles estão sempre comigo, eles gostam tanto do conteúdo que vão sempre acompanhando. Uhum. Que legal, obrigada. Beijo grande, Lila, beijo grande. Obrigada. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a escola? Lília, tem várias perguntas no chat. Ah, peraí que eu não consegui ver. Deixa eu voltar aqui então, peraí. Que aí eu vou começar a responder vocês, aí a gente responde aí. Tudo bem passar um pouquinho, né? Já passei um pouquinho? 15 minutinhos para responder todo mundo. Pode passar. Vamos lá. Eu tô pegando aqui do começo. Rita, Casa Grande. Sem contar o pet, vai ficar velhinho e fica difícil ele caminhar no piso assim. Sim, acho que a Rita estava falando em termos de diminuir a manutenção, então os porcelanatos de cerâmica são mais indicados, desde com o atrito correto. A Rita mandou para mim perguntando sobre essa questão do pet, é uma questão muito importante que a Rita trouxe, nem sei se ela está aqui ainda, que o coeficiente de atrito, que é o quanto esse piso vai escorregar ou não, quando ele não é certo, a gente traz aí muitos problemas para os pets também. Mas isso acontece muito em área interna, que às vezes a gente coloca piso polido e acaba não dando aderência à patinha. Igual a gente não falou da aderência do pneu, tem muito isso também na aderência dessa patinha do animal ali, que causa várias doenças. Então, para área externa já vai ser tudo antiderrapante, é mais tranquilo em relação ao pet. Mas pet tem a questão do que eu falei para vocês do xixi, do cocôzinho dele, então tem que tomar cuidado com isso. Em termos de manutenção, o porcelanato e a cerâmica acaba sendo melhor assim mesmo para não ter tanta manutenção. Na verdade, não tem manutenção nenhuma o porcelanato e o cerâmico. A única coisa é que não é uma superfície que a gente consegue renovar ali, se risca, se lasca. Mas é difícil de lascar, tá, gente? Riscar mesmo, é bem difícil. Raquel, o que você acha do piso granilite para garagem e escadas? Raquel, é a mesma base, não sei se você está aqui ainda, quando eu falei do cimento queimado. Granilite é um piso à base de cimento. Base de cimento. O que que é isso, gente? Ele é um produto mais poroso. Então, é um produto que dá muita manutenção e tem uma baixa espessura, que acho que isso que pega mais. Por exemplo, um ladrilho hidráulico, a base dele é cimento, mas um ladrilho hidráulico tem 2 centímetros de espessura. O granilite acaba sendo aquela massa niveladora muito fininha. Eu, particularmente, eu não gosto tanto, não gosto para área externa, tá? Não é questão de não gostar, não gosto para área externa. Área interna, muito mais tranquilo. Áreas externas e banheiros, que não gosto desse tipo de piso, porque dá problema. Silvia, a Silva de Gero perguntou: Lília, o que você acha da ardósia? A ardósia é um produto meio polêmico. Por quê? Em áreas externas, eu acho que ela esquenta muito, tem que ter também um acabamento adequado, mas eu entendo que os clientes gostam de ardósia por ter um custo bom. Mas qual que é o problema da ardósia? Não sei se vocês sabiam disso. Se você resolve enjoar da ardósia, não dá para você colocar fazer um piso sobre piso em cima dela. Vocês sabiam disso? Cardósia, quando a gente cobre ela, ela solta um gás e vai ali amolecendo essa argamassa. Vocês sabiam disso? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chocada. Então, é um produto que, às vezes, o cliente. Eu falo isso que aconteceu isso na casa da minha mãe. Minha mãe colocou ardósia, porque era o piso mais barato na época, ali numa varanda. Eu acho ela muito escorregadia, sempre achei ela escorregadia. Mas o problema de ardósia, depois a gente enjoou, você tem que arrancar a ardósia inteira, porque se você não pode colocar piso sobre piso, isso vira um problema. Então, o que eu penso na ardósia? É igual questão de adesivo, gente. Sabe rodapé de EVA? São revestimentos para o cliente que está muito apertado de grana e você tem que deixar muito claro para ele, trazer essas questões todas para ele, tá? É... Aqui Cíntia perguntou, Cíntia Massoleni. O rejunte epóxi funcionaria melhor em piscinas? Boa pergunta. Rejunte epóxi, ele tem uma questão. Alguns fabricantes, que eu falo que a gente tem que olhar a ficha de fabricante, já vou abrir uma ficha para vocês. Tem que olhar muito o que o fabricante fala. Tem vários fabricantes de rejunte epóxi que não indicam rejunte epóxi para áreas externas por conta dos raios ultravioleta. Porque o epóxi. Meu maninho, peraí. O epóxi, se ele recebe muita incidência de sol
E altas temperaturas, ele acaba amarelando, ele acaba trincando. Então, se você for colocar um epóxi numa piscina, primeiro tem que ver se aquele fabricante recomenda, tá? Para piscina tem muitas massas que a gente chama de massas com dupla função, que ela senta e rejunta simultaneamente. Então, cada marca tem a sua, mas tem vários revestimentos assim. E piscina, que, gente, assim, é muita coisa, muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Piscina tem uma questão que, assim, dentro da piscina tem essa questão do cloro, tem essa questão da dilatação. E se você não coloca o rejunte indicado para piscina, esse rejunte começa a soltar, desplacar, se correr por conta do cloro, e aí começa a causar infiltrações. Tem uma amiga minha que ela comprou uma casa com uma piscina e a pastilha inteira desplacando. Ela, aí começaram a falar, deve ter sido a mão de obra, nananã. Olhando, eu falei, provavelmente colocaram o rejunte errado, provavelmente colocaram, não passaram o rejunte da forma certa, que além de tudo tem isso, a forma que aplica o rejunte e a forma que aplica a argamassa, então tem que tomar cuidado com isso. A Tânia, boa noite, entrei no início, mas por um tempo só ouvi o áudio. Ah, vai ser possível rever? Ô, Vai ser na Lília, ficou faltando a pergunta da Daniele, da antes da Dani? Cíntia. Ah, Daniele, desculpa, Dani. E nos casos de revestimentos para fachada, quais características deve considerar? Revestimento para fachada, vamos pensar em fachadas de casa. Primeira coisa que a gente tem que pensar, essa questão da manutenção, o quanto aquele cliente está disposto a fazer manutenção do material. O que que eu vejo? Os clientes acham, gente, que coloquei um revestimento ali e esqueci. E fachada é uma área de muito risco. Você estava aqui, Dani, quando eu falei, né, dessa questão da fachada do prédio, que não teve manutenção do rejunte. Então, sempre deixar muito claro para o cliente que, independente do produto que ele colocar, vai ter algum tipo de manutenção. Se for pintura, tem que ter manutenção. Que pode colocar pintura, a gente pode colocar revestimento cerâmico, porcelanato, cimentício. A gente, claro, né, tem várias técnicas de instalação para deixar esse revestimento fixado de maneira segura. A gente pode colocar aquelas madeiras plásticas. Aí depende muito do tipo de projeto que você pode colocar, mas sempre deixar claro para o cliente que sempre vai ter uma manutenção para fazer, tá? Acho que eu respondi. Vamos lá. Eles estão perguntando se vai ficar gravado, vai ficar. Você já deve ter respondido, eu acho. A Vanessa, também aluna da escola, está aqui. Vanessa Pulita. Pulita, maravilhosa. Marieusa, deixa eu ver. Tem mais algum que eu não respondi? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Tá chegando mais no final. O André, pode passar mais 2 horas só. A aula está ótima. André, vem pra escola. Você vai cansado de ver minha cara por lá. A escola tem, acho que já tá em quê? 55 horas, 60 horas de conteúdo. É muito conteúdo. Então vocês vão cansar de ver minha cara por lá. E o legal é isso, né? A gente traz um conteúdo técnico denso com leveza, né? Porque é um assunto técnico, é mais difícil de absorver, mas eu trago com mais leveza, eu e todos os professores. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu responder a pergunta da Dani e mostrar uma ficha técnica para vocês, para a gente finalizar. Peças de grandes formatos são indicadas para fachada? Peças de grandes formatos, eu, para ser bem sincera, muito grande, que assim, Dani, a partir de 80 por 80 já é considerado um grande formato. Mas lastras eu não curto por conta da complexidade de instalação. Não por uma característica do material em si, da complexidade de instalação. Eu colocaria aí em fachada até 1,20 por 1,20, que já é bem grande, né? Mas dá para colocar. E claro, mão de obra especializada. Se você for de São Paulo, me chama lá no Instagram que tem várias boas que eu te indico se você estiver passando por isso, tá? E deixa eu mostrar para vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida da escola? Recapitulando, todos vocês da ABD têm esse desconto de 10%. É um curso que, de fato, muda a vida dos profissionais. A gente tem aqui, né? Eu vi por cima 2 pessoas da escola que fazem o curso e entendem dessa transformação, que eles passaram por todo esse processo aí. Já são pessoas que já passaram pela escola há algum tempo. Preencha o formulário e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, chamar um por um aí de maneira personalizada amanhã, tá bom?
Deixa eu ver. Eu vou mostrar uma ficha técnica para vocês. Entrou uma pessoa técnica, uma pessoa nova no meu time, que ela é arquiteta, e ela falou assim: Lilian, eu tenho 10 anos de formada e eu nunca olhei uma ficha técnica. Eu falei, mas é isso mesmo, a gente às vezes nem entende a importância de olhar mesmo, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que é uma ficha técnica. Deixa eu pegar aqui a do site da Roca. Quando eu falo que é a melhor amiga de vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu tô pegando aqui no site deles e deixa eu compartilhar. Tô abrindo aqui, tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Ó, entramos aqui no site deles. Aí aqui, ó, vamos em produto. Porque assim, as marcas, elas, que nem a ficha técnica da Roca é bem detalhada, só que se você não tem conhecimento prévio, é até difícil de entender, né? Que você olha a ficha e não entende nada. Então, é importante a ficha técnica, mas vocês precisam de uma aula para entender a ficha técnica, gente. É loucura, né? Loucura total, porque é difícil mesmo. E aí, cada fabricante tem né, a sua nomenclatura. Aqui a gente está falando de porcelanato, mas cada material. Vocês viram você ali na escola todos os outros materiais? Todo material a gente ensina a ler ficha técnica. Ó, vamos lá. Produtos. Vamos ver esse Alp aqui. Vamos ver se abre tudo. Ó, primeiro aqui, ó. Ó, isso aqui já é uma coisa que dá tanto problema, já me enfiei em tanta confusão por conta disso. Porque as nomenclaturas são muito parecidas. Vocês estão vendo aqui, ó. LM Marble, Verde Alp MC. E aqui tem o formato. E aqui, Alp MC, Alp MT. Aqui é mate e aqui é microcristal, que é o polido deles, o polido da Roca. Eu já falo de confusão porque na hora de fechar um pedido, você tem que olhar essas nomenclaturas, senão você acaba tendo muitos problemas. Já aconteceu comigo, por isso que eu falo que vocês também têm que ter conhecimento técnico, não deixar só na mão do vendedor. Já aconteceu comigo o quê? Eu fechar o pedido, você entrega, assim, um monte de piso, 200 metros de piso, com o acabamento errado. A área externa é entregar o polido, porque na hora que fui digitar o pedido, eu coloquei a nomenclatura errada. Então, a gente tem que prestar muita atenção, tá? Aí vamos lá, MT. Aí aqui vem, ó. LM, que eles falam que é um tipo de porcelanato. Aí vem aqui, áreas internas secas. É um piso mate, mas só pode ir em áreas internas secas. E isso é outro assunto polêmico. Porque a gente acha que todo piso que não é brilhante pode ir em banheiro. Nem todo piso pode ir. Só pode ir quando é maior de 0,40. Isso é outro erro gravíssimo de especificação que a gente comete, tá? E aqui tem outra informação legal, ó. Eu falo com uma empolgação, né? Tipo, a coisa mais legal do mundo é ficha técnica, eu amo. Tem o formato comercial. O que é o formato comercial? 60 por 20, 20 por 20. Mas tem o formato de fabricação, que nesse caso, por exemplo, é 1 em 19,5. E aí, numa paginação, se a gente não coloca o formato de paginação, ferrou, né? Porque esse meio centímetro, gente, vai indo e causa um problema absurdo na paginação, dependendo do tamanho do seu espaço. E às vezes quer casar ali, por exemplo, fiz uma parede, quero casar o frontão com o rejunte do revestimento. Isso dá muito problema, então tem que olhar o formato da fabricação. Porque imagina, eles falam de comercial por ser fácil de pronunciar, enfim, para ser mais fácil, mas na hora de paginar, tem que olhar o formato de fabricação. Aqui vem polegadas, cores, aqui fala da espessura dele. É um produto de área interna, superfície acetinado, junta 2 milímetros, que é o tanto de rejunte que vai ter de espaço de rejunte. Isso também é outro problema.
vocês confundem muito a junta retificada com a junta seca. Eu vejo uma galera assim, é junta bem seca. Como é o rejunte fino, acham que é junta seca, de não ter rejunte nenhum. E vocês viram que eu expliquei, né? Os materiais, eles sofrem dilatação. Se a gente não tem aí, não segue a junta do fabricante, não coloca as juntas permitidas que tem que ser feito em obra, que a gente ensina tudo isso na escola, a gente vai ter produtos aí que acaba trincando, desplacando, porque a gente não seguiu. E muita mão de obra acaba não seguindo também por não saber, né? E não ler a informação do fabricante. Retificado significa que a borda é estreitinha, retinha. E a amarração. A amarração, deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. O que seria essa amarração? Para a gente encerrar. Que agora, pelo menos, ficha de porcelanato eu consegui ler. E dos outros materiais, entrem para a escola. Vocês maravilhosos. Uma amar ter vocês com os meus alunos. E a aula já começa, a aula inaugural é dia 11, tá, gente? É sábado. E quem não conseguir ver, fica gravado. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo de uma madeira. O que é a bendita amarração? Todo material que é retangular, ele naturalmente, ele é empenado, né? Que veio com defeito, claro. Tem fabricantes muito ruins que vêm muito penados, mas naturalmente ele sofre um empenamento mesmo. Então, essa amarração, o que significa? Cadê ela? Onde ela está escrita? O que significa, ó, aqui, ó, já é outra junta. Vocês viram como muda de produto para produto? Já é outra junta. O que significa essa amarração? Que é quando a gente vai fazer a amarração em formato de tijolinho, sabe? A gente não pode fazer. Como que eu explico para vocês? Deixa eu ver se tem uma imagem. Peraí. A gente tem essa imagem na escola para achar agora a amarração piso. Vamos ver. Ó, acho que aqui a gente vai conseguir ter uma noção. Aqui, ó. É exatamente isso. A gente faz isso, que é coloca a peça e vem e faz a amarração no 50% da peça, o porcelanato ele empena todinho. Isso aí é recorde de assistência técnica. Então, cada fabricante tem um percentual. Isso aqui é totalmente errado quando a gente fala de piso de porcelanato. Porque a gente não pode colocar amarração em 50%, tá? Aí viria aqui, ó, esse piso e a amarração, no caso da roca, é de 15% da peça. Então, essa peça que começou aqui na metade, deveria ter começado aqui. E isso tem várias mãos de obras que não sabe e provoca vários problemas, tá? E aqui é isso, né? Fala da áreas secas também. Aí vem, o que é legal da roca. Olha isso, aparece o número de faces. O que é isso? Quantas estampas vão vir daquele produto? Quanto mais faces, mais natural parece que aquele produto é. Se vocês usam, às vezes, nos fabricantes, vocês falam, por que tem produto caro e barato? É isso. Às vezes o fabricante ele é tão pequeno que ele não consegue ter essa tecnologia de ter várias faces, aquela coisa fake e feia, tá bom? E para encerrar essa questão de grau de destonalização também, significa que a peça, o V4, vai vir com bastante cores e parecer ser bastante natural ali. Deixa eu parar de compartilhar. Acabei de aprender mais. A cabeça de vocês deve estar assim, né? E olha, eu vou fazer um convite para vocês que é no enjoo dessa live. Agora às 9 a gente vai entrar ao vivo, fazer uma live na Escola do Acabamento, no Reveste na Casa. Agora, a gente vai falar de formas que vocês conseguem, né? Vocês arquitetos e designers de interiores, vocês conseguem aí monetizar em outros setores sem ser projeto, quando você consegue especificar, né? Com vistoria, a gente vai dar um passo a passo bem legal. Vai começar agora às 9. Vou sair daqui e já vou entrar em outra live. Tá bom? Sigam a gente, venham para a live das 9 que não se enjoou. E eu espero vocês. Muito obrigada. Eu sei que é muita informação, a cabeça dá até um pane, assim, de meu Deus, quanto conteúdo. Mas pensem, na escola de acabamento, vocês conseguem ter esse conteúdo aí detalhado, um ano de acesso para você assistindo no seu ritmo. E a gente ali no grupo, né, de tirar dúvidas para apoiar vocês, tirar todas as dúvidas de aulas, né, das especificações de vocês aí conforme o curso. Tá bom? Muito obrigada, eu amei. ABD, muito obrigada, meninas, pela parceria de sempre, por acreditar na escola e ver como que a gente transforma vidas junto com vocês, né? Que eu sou fãzaça da ABD, número 1, fã número 1.
A próxima live vai ser no Instagram, não tem link, Rosa. Tá bom? Não tem link. E um grande beijo para todos vocês e quem vem para a live agora tá no Revestindo na Casa. Beijão, gente. Beijo, alunas da escola. Lindas.